Boa noite a todos. Boa noite. Agradeço imensamente a acolhida do nosso irmão Ross em convidar a gente, os novatos, né, que são velhos, mas estão novatos na casa, para falar um pouquinho. E eu escolhi o tema sobre o Evangelho de Jesus. O tema vai falar sobre todos os capítulos do Evangelho. Quando eu frequentei uma vez em Bauru, o palestrante fez uma palestra sobre o Evangelho, comentando a importância da cadência dos capítulos e a importância da gente fazer a leitura do Evangelho do primeiro capítulo até as orações finais, porque tem uma sequência lógica nos capítulos do Evangelho. E se a gente lê esporadicamente cada parte do Evangelho, a gente não entende o todo. Então, nós vamos começar falando, eu vou ficar do lado de cá, que fica mais fácil para poder ler. Falando do primeiro capítulo do Evangelho, que é não vim destruir a lei. Não dá para aumentar mais, né? Tá bom. Aí ele fala assim, que Kardec escreveu 5 obras. Que as 5 obras, a terceira foi o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele escreveu em 1864. E ele recomendava na época que ele escreveu o Evangelho, recomendava que se lesse quando faz o Evangelho em casa, né? Lê na sequência. Então eu resolvi falar sobre todos os capítulos do Evangelho para a gente perceber a importância que um tem ligação com o outro. Então no primeiro capítulo ele fala assim, não vim destruir a lei. Quem que ele cita nesse que ele não veio destruir a lei? Ele cita 3 grandes personagens, 3 grandes baluartes que vieram complementar o Espiritismo. Primeiro, Moisés. Moisés, na época que ele viveu, ele era duro de coração, então ele não adotava a metodologia do olho por olho, dente por dente, porque ele era muito matéria, né? Mas ele foi um enviado de Deus para vir na Terra, para ser o primeiro a mostrar a importância do mundo para os povos daquela época, que eram bastante atrasados. Nós pertencíamos àquela época também, porque a gente é reencarnação reincidente de muitas eras, né? Então, o Kardec mostra que Moisés tinha tanta bondade divina sobre ele, que ele recebeu os 10 mandamentos. Mas tudo nos 10 mandamentos era não. Não matar, não roubar, não desejar a mulher do próximo. Por quê? Porque naquela época era tudo a ferro e fogo. A metodologia de Moisés era olho por olho, dente por dente. Então era tudo na brutalidade, né? Porque o povo na época não era culto, não tinha a capacidade de astringente de saber distinguir uma coisa da outra. Então Kardec contou que o Moisés era desse jeito. Ele tentou, deixou para a posteridade os 10 mandamentos, que é para todos nós, e Jesus veio logo em seguida, 1800 anos depois, né? Não, mais de não sei quantos eras que Jesus veio depois, e começou a contar o ano 1, né? E aí, nesse ano 1 que Jesus veio, ele ensinou o amor, a caridade, a humildade. Ele ensinou grandes coisas, mas ele ensinava por parábolas, porque o povo daquela época também não entendiam. Queriam matá-lo porque falavam assim, vai vir um rei. Os profetas falavam que ia surgir um rei na terra. E esse rei, quem era? Era Jesus, né? E aí Jesus veio, mas ele falava, meu reino não é deste mundo, eu não sou daqui. Eu vim pregar a religiosidade, né? E vim pregar o amor, vim pregar a caridade, vim pregar o perdão, todas as coisas que não tinham ainda
embutido na mente das pessoas daquela época. E Jesus, tanto que ele foi crucificado, porque eles pensavam que ele queria tomar o reino da terra. E ele não veio para isso, né? Aí veio Kardec, que veio, porém, destrinchar todas as verdades de Jesus, através das parábolas, no Evangelho segundo o Espiritismo. Tanto que é uma verdade que no final do livro do Evangelho, fala assim, que Moisés veio para iniciar o trabalho. Jesus veio para dar continuidade. E o Espiritismo veio para concluir. Olha a responsabilidade nossa, que somos chamados espíritas, né? Então nós temos que ser o exemplo, praticar o bem, o perdão, a caridade e o amor. Porque Jesus pregou isso aí. Ele veio para pregar, Kardec veio para ensinar, escreveu 5 obras muito importantes, né? E a que eu estou falando hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo, que deve ser a cabeceira nossa, o livro de cabeceira, o livro da cozinha nossa, o livro do quarto, né? O livro da sala, é um livro de todos os tempos, de todas as horas. Então, começando pelo primeiro capítulo, ele fala assim, não vim destruir a lei. Nesse capítulo ele cita Moisés, depois ele cita Jesus, daí ele cita Kardec, cita o Evangelho que ele montou com os apóstolos, né? E nesse Evangelho ele prega o amor, a justiça, a caridade, que se não houver essas coisas no nosso coração, nós não tivermos desenvolvido isso, nós não vamos mudar, não vamos permanecer na terra, nós vamos ter que mudar daqui. Então a nossa responsabilidade é muito grande, porque além de nós concluirmos a tarefa de Jesus, nós temos que modificar todas as pessoas do nosso entorno. Como é difícil, né? Mudar a família, mudar os vizinhos. Você tem que mudar para eles sentirem a tua mudança. Eles é que vão perceber que você é mais caridosa, mais compreensiva, mais bondosa, mais honesta, sabe perdoar, né? Então, todos irão ver em você as mudanças necessárias. Então, Kardec explica isso aí, que ele não veio modificar a lei. A lei continua, só que nós é que temos que mudar o nosso jeito de ser. Sermos melhores hoje do que ontem e amanhã melhor do que hoje, né? Aí depois, o segundo capítulo do Evangelho, Jesus fala assim, meu reino não é deste mundo. Então, porque mataram Jesus pensando que ele queria o reinado da terra. E não era, o reino dele não era daqui. Aí o que ele explica nesse capítulo? Ele explica que existem vários mundos e que esses mundos existem, sempre existiram, e cada reencarnação nossa, nós vamos melhorando um pouco mais e alcançando a nossa evolução, né? Então, quando ele fala que meu reino não é deste mundo, ele trouxe noções que existiam vários mundos, porque até então existia só a mentalidade do povo que era a terra somente que existia. Existia a terra, o céu e o inferno, né? Mas Kardec veio explicar que existem vários mundos, porque Jesus falou, meu reino não é deste mundo, no primeiro capítulo. E nesse primeiro capítulo, ele fala que nós temos que trabalhar para a nossa evolução através de diferentes reencarnações. Quantas vezes nós reencarnamos, nós não sabemos, mas reencarnamos muitas vezes, aliás. Aí o segundo capítulo, ele fala, na casa do meu pai há muitas moradas, em sequência do primeiro, do segundo, que o segundo ele fala que o reino não é deste mundo. No terceiro capítulo ele já vai falar, na casa do meu pai há muitas moradas. E quais seriam essas moradas? Os diferentes mundos que existem no cosmos. Existem os mundos
mundos melhores que a Terra e existem os mundos inferiores à Terra. Nós já vivemos nos inferiores. Agora nós vamos passar para a Terra, porque a Terra vai mudar de posição. Ela vai deixar de ser um mundo de sofrimento, de provas, né? E ela vai passar para um mundo regenerador. E só 2% vão ser extirpados da Terra. Só vai ficar 1%. Então eles falam que 2% não, 2/8, 2/10. Eu sei que é a terceira parte só que vai ficar. É dividido em 3. 2 partes vai ser exilada e uma parte. Será que nós iremos ficar nessa parte, habitando a Terra, com o comportamento que nós vivemos? Nós sabemos, às vezes, perdoar, nós sabemos tolerar, né? Então, a gente precisa pensar muito que nessas moradas, às vezes a gente vai ficar morando num mundo igual à Terra. E ficar na Terra nós não vamos poder, porque a gente não tem todas as habilidades necessárias para ter, que é o amor, a justiça, a caridade, o perdão, tudo isso. E será que nós somos já caminhando para a perfeição? Não sei, a gente não sabe, porque nós não sabemos avaliar o que nós fazemos, né? E aí, o outro capítulo fala assim: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nesse 4º capítulo, ele está falando que nós precisamos urgentemente passarmos por reencarnações. E cada reencarnação nós temos que ter uma evolução. Se a gente não evoluir nessa encarnação, eu acredito que nós estamos aprendendo a praticar o bem, né? Mas não fazemos tudo com amor, com justiça, com caridade, né? Tratando todos igualmente, tratando aqueles infelizes que batem na porta, se pega e dá uma laranja, um pão duro e manda embora, né? Não, a gente tem que tratar com amor, somos todos irmãos. Então, ele fala assim, que na casa do meu pai há muitas moradas, né? Aí no outro capítulo, que é o 4º, ele vai falar: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, todos nós somos forçosamente obrigados a reencarnar. Reencarnar para evoluir, para alcançar. Então, às vezes a gente reencarna numa posição cheia de dinheiro, porque Deus vê que a gente tem qualidades para abrir uma empresa, uma grande indústria. Então, Deus proporciona essas condições. Aí você chega aqui, é barco, é passeio, é viagens, é brincadeiras, é bailes, é roda de samba e tudo mais. E esquece das coisas que se prometeu lá do outro lado fazer. Aí vem uma condição de miserabilidade. Vem para buscar uma sopa lá na casa da sopa. Naquela condição de mendigo. Aí ele tem vergonha, ele vai buscar, mas ele manda o outro pegar para ele, mas ele não vai buscar. Porque ele tem vergonha, porque ele viveu uma vida de bonança e numa encarnação agora ele vem numa vida de humildade, para exercer a humildade, para exercer o amor ao próximo, e ele não exerce. Então olha quantas reencarnações, quiçá a gente soubesse que reencarnação que a gente já teve. Graças a Deus que nós estamos numa posição meritória, talvez seja por merecimento, né? Então, esse é o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí o capítulo 5 vem as bem-aventuranças. Porque todos que estão reencarnados aqui na Terra passam por provas, por sofrimentos, por dores, por desenganos, né? Todos nós passamos. Um de um jeito, outro de outro, um com problema de emprego, outro com problema financeiro, outro com problema de saúde, outro com problema de desentendimento familiar e assim por diante. Porque nós plantamos e nós estamos colhendo, né? Então, se a gente entendesse isso aí, ó, bem-aventurados os aflitos, porque a gente passa por aflições, passa por sofrimentos, passa por discórdia, desentendimentos,
confusões, até dentro do centro espírita, até dentro das igrejas tem, né? E a gente às vezes não sabe sobrelevar essas coisas. A gente acaba desistindo, abandona tudo e vai embora. Quero viver em paz. Mas que paz se você não teve, você não buscou, né? Então, esse bem-aventurados aflitos, Deus pega e manda um Cristo Consolador, logo no outro capítulo. Por quê? O aflito vai buscar quem? Deus. A oração, a fé, o amor ao próximo. Ele vai buscar tudo para ele resgatar aquele débito que ele está tendo, que é às vezes uma doença, às vezes uma malquerência, um desentendimento familiar, às vezes é um problema de saúde da família. Então, todos nós não temos um reencarnado aqui na Terra que não esteja expurgando seus débitos, né? Agora, perfeito, só Deus foi, só Jesus foi, né? Então, nós sabemos que os aflitos, nós passamos por aflições, nós passamos por discórdia, nós passamos e temos um Cristo que nos consola. Então, o próximo capítulo é o Cristo Consolador, que vem dar para nós força, coragem, ânimo e colocar pessoas maravilhosas no nosso caminho, que é os nossos pais, que dão exemplos bons, os nossos vizinhos, os nossos ajudantes de casa, que são pessoas maravilhosas. A gente às vezes nem valoriza tanto, né, as pessoas. E aí Jesus fala assim, para esses aflitos, que o julgamento é suave e que o fardo é leve. Então, Deus não dá um julgamento pesado para a pessoa resgatar tudo numa encarnação só. Não. Então, ele dá um julgamento bem leve para a pessoa ir tolerando e aprendendo a buscar Deus, e aprendendo a buscar uma religião, e aprendendo a ter mais tolerância, aprendendo a ter mais paciência, para poder ir resgatando os nossos débitos, né? Então, depois ainda, falando das bem-aventuranças, ele vai falar dos bem-aventurados, os pobres de espíritos. Quem seriam os pobres de espírito? São aquelas pessoas que são facilmente enganadas, são facilmente passadas para trás pelos outros. Então, esses são os pobres de espírito. São as pessoas que acreditam, doam até às vezes um sítio, uma fazenda para a igreja, para poder ganhar o passaporte para o céu, né? Nós temos um crente que tem um banco, ele chama Digibanco, parece que eu não sei. É um banco dele, que ele herdou dos fiéis que frequentam ele, né? Então, a gente sabe que os pobres de espírito são aquelas pessoas inocentes, enganadas facilmente, né? E são aquelas pessoas que não estudaram, que são mais humildes. A gente conhece pessoas tão humildes, que são tão caridosas, que deixam lições para a gente, né? Então, esses daí são os bem-aventurados, os pobres de espírito. Ele deixou um capítulo só sobre isso aí. Aí ele falou, um outro capítulo, bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Quem são os mansos? Aquelas pessoas que toleram, que têm paciência, que levam avante a sua bandeira da paz, da harmonia dentro do lar. A gente conhece pessoas que lutam bastante para que haja a harmonia, haja o perdão entre os familiares, né? Então, esses são as pessoas mansos de coração, são bondosos, fazem o bem, praticam a caridade, né? Depois ele fala também do bem-aventurados misericordiosos. Quem são os misericordiosos? São aquelas pessoas que fazem o atendimento ao seu irmão menos favorecido. Tem uma avalanche, tem uma enchente, vem caminhões de caridade ajudando. Então são pessoas que têm o coração voltado mesmo para praticar o bem. E nós, será que a gente está fazendo nas 24 horas do dia que nós temos tempo para isso? Estamos orando para algum doente? Estamos fazendo uma visita para uma pessoa acamada, a uma pessoa que está acamada?
Hoje eu recebi um telefonema de uma mulher que ela estava tendo choque elétrico no corpo. Ela estava no UPA e a irmã dela me ligou pedindo uma oração. Ela estava com choque elétrico no corpo. Foi para Penápolis agora, porque lá tinha um médico que entendia disso aí. Então, olha como é importante a pessoa conhecer a outra e pedir uma oração. Ela dormiu, nós fizemos, eu e a minha amiga fizemos uma oração para ela. Aí a gente ligou para saber, a sobrinha dela falou, está esperando a ambulância chegar, que vai chegar às 5, mas ela está dormindo tranquila. Então, é uma doença que ninguém sabe que doença é. Ela tem choque, rela nela dá choque. Né? Então, é uma doença, às vezes, incurável, às vezes ela vai ser levada, que já é de idade, né? Aí, então, quem é que faz a oração? Todos nós podemos fazer, mas você tem que procurar. Você tem que ir no hospital, fazer uma visita, você tem que ir no asilo, fazer uma visita. Porque se a gente não conhece ninguém, é lá que a gente começa a descobrir as pessoas que são necessitadas de uma visita, de uma oração, de uma prece. Né? Então, os misericordiosos são aqueles que o Kardec fala, né? Que cumprem os mandamentos da lei de Deus. Eles são bons de coração, praticam a caridade. Né? Aí o capítulo 11 vai falar: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que é o resumo dos 10 mandamentos do Moisés. Jesus resumiu em apenas 2 e o Kardec endossou esses 2 mandamentos. Então, porque se você ama o teu próximo, você ama a Deus e ama o teu próximo, você não deseja o mal para o próximo, você atende todos que estão na tua porta, você faz visita para os doentes, você atende, ajuda com alimento material, que a gente vê que quase todos os centros têm essa tarefa grandiosa de ajudar o seu próximo, né? Então, ele fala que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo deve ser padrão de conduta nosso. Será que se a gente faz uma avaliação à noite ao deitar, será que eu passei o dia bem? Será que eu fiz algo de bom para alguém? É bom fazer essa avaliação sempre. Por quê? Porque o Evangelho de Jesus está aqui. Amar a Deus e amar ao próximo. Né? Aí no capítulo 12, ele não esqueceu de ninguém, Jesus e nem Kardec. Amai os vossos inimigos. Será que a gente é capaz de amar o inimigo? Mas se a gente amar menos, não desejar o mal para ele, pedir a Deus proteção para a família dele. Se você fica sabendo que aquele teu inimigo está prosperando, que Deus derrame bênçãos no lar dele, que prospere cada vez mais, para que ele possa melhorar cada vez mais. E que eu também perdoe meu irmão, porque ele é meu irmão, é meu inimigo, mas é meu irmão. Porque na nossa trajetória a gente construiu amigos e uma grande fonte de inimigos. Né? E essa grande, às vezes vem como filho, e é um inimigo nosso. Às vezes vem, quantos filhos que matam os pais? Né? Quantos pais que matam os filhos? Então são inimigos que vêm, mas como ainda não tem o amadurecimento espiritual na tua alma, a pessoa acaba não amando, né? Aí o capítulo 13 fala assim, então a gente tem que amar o inimigo, não amar mais, nem amar menos, mas deixar ele de lado e orar para que ele prospere, que ele seja atendido nas orações dele para Cristo, né? Aí o capítulo 13 diz assim, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá à direita. Tem gente que tem mania de comentar o que faz, né? Ah, eu dei o fulano, eu dei uma cesta para fulano, eu ajudei, deu cair por terra. Se você já contou para o outro, não pode contar. Porque uma mão não pode saber o que a outra faz. Então você não precisa ficar dedando o que você fez. Isso aí é errado. Então Jesus está chamando a nossa atenção, e Kardec também, que a gente não pode dar com a mão que a outra fique sabendo.
tem que dar com a mão que a outra não fique sabendo, né? Aí ele fala assim, que a vossa mão esquerda não sabe o que dá à direita. Aí no capítulo 14, ele pede para a gente honrar o nosso pai e a nossa mãe. Quantos filhos, eu frequentei muito tempo o asilo antes da pandemia. Eu ajudava toda a tarde da comida na boca dos doentes, eu e uma amiga. Aí veio a pandemia, acabou tudo, né? Não deu para fazer mais e nunca mais eles abriram essa exceção. E a gente ia lá. Então, o que ele fala? Honrar o nosso pai e a nossa mãe. Eu via muitos pais lá, pessoas que morreram no asilo, que a gente conheceu, filho pôs a mãe no asilo. Então, por que ele manda a gente honrar o nosso pai e a nossa mãe? Porque o nosso pai e a nossa mãe que nos deu a vida. Eles merecem a nossa atenção, o nosso carinho, né? E eles também são pessoas que às vezes praticaram coisas erradas, mas pela ignorância eles devem ser perdoados, porque nós temos mais conhecimento, então nós temos que relevar muita coisa, né? E a obrigação de todo filho cuidar dos seus pais idosos, né? E o capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Então tem gente que pensa que frequentar o centro, orar em casa, é muito bom, ajuda. Mas se não praticar o bem, não consegue alcançar a salvação. Aí vai ter que retornar novamente para aprender a praticar. Porque quantos que praticam hoje? A gente sabe que existe bastante gente que pratica. Será que todos que praticam vão alcançar a misericórdia divina? Ninguém sabe. Porque a gente não sabe o coração da pessoa, né? O coração é que manda o recado certo. Então, a gente tem que praticar o bem sem olhar a quem. Fazer oração para os doentes, orar para os que são perseguidos, que são odiados. Tem filhos que estão na prisão, que cometeram falhas grandiosas e ninguém ora por eles. Às vezes uma prece de coração que você está fazendo lá no presídio, você até ajuda a não ter rebelião, você até ajuda os espíritos bondosos que protegem aqueles a fazer uma proteção maior, a dar intuições boas. Então a nossa oração ela tem grande valia. Então oremos para todos, né? Aí ele fala no outro capítulo, que é o capítulo 16, não servir a Deus e a mamon. O que significa isso aí no Evangelho? Que a gente não pode buscar Deus e buscar o dinheiro para tapar buraco da igreja, né? Tem gente que enriquece às custas da igreja, com as campanhas que são feitas pela igreja. Então, a gente sabe de pessoas que fazem isso, fizeram isso aí. Tenho certeza que arrependeram, mas não pode. O que é destinado para o fim útil da igreja tem que ser destinado para a igreja. Nós não podemos, porque Deus dá para nós oportunidades de ganho. Quantas oportunidades a gente teve? Passar em concurso, ser funcionária, elevar o padrão do cargo. Tantas oportunidades que Deus dá para a gente ganhar o dinheiro da gente, porque vai pegar do outro, vai pegar do que é da igreja. Então, ele fala que a gente não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Servir ao homem e servir a Deus. Então, é errado, né? É condenável por Deus todas as pessoas que agem de má fé com o dinheiro que é dado com boa fé. Porque quem dá o dinheiro para a igreja, dá naquela convicção de estar acertando. E quem usa o dinheiro infrutíferamente, está sabendo que está usando erradamente. Então ele vai ter que pagar depois o erro dele, né? Então a gente não deve servir a dois senhores. Toda vez que você tiver um cargo, uma posição, jamais queira
utilizar o dinheiro que é destinado para determinado fim. Né? Aí ele fala, sede perfeitos no outro capítulo. Por que ele fala sede perfeito? Porque ele falou antes bastante coisa e a gente não é perfeito, então ele fez um capítulo só para sede perfeitos. Falou sobre o homem de bem, que eu me lembro muito bem que foi o Venâncio que falou sobre o homem de bem, né? Falou sobre a caridade, o perdão, a justiça e o amor. Então, esse sede perfeitos, a gente precisa assimilar esse capítulo, que é o capítulo 17. Então a gente tem que ler ele com bastante atenção e ver que para a gente ser perfeito tem muita mudança ainda na nossa vida. Muito. Aí ele fala que muitos, no capítulo 18, ele faz um alerta. Jesus faz um alerta e Kardec também faz um alerta. Muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Será que nós seremos escolhidos? A gente tem vontade, né? Mas nós não sabemos se vamos ser escolhidos. Por quê? Nós não sabemos o que nós estamos fazendo é certo. Às vezes a gente fez muita coisa errada já. Então tem que ter propósitos. À noite, ao deitar-se, no cedo, ao levantar. Os 10 minutos, faz os propósitos para você mesmo. Falando, eu quero melhorar meu modo de agir. Não quero agir mais do jeito que eu estava agindo, respondendo brutalmente com a minha mãe, não quero, eu vou modificar. Então, fazendo o propósito, a gente vai melhorando, a gente vai se tornando mais perfeito. Então, porque Jesus fala num capítulo, sede perfeitos, porque se você não for perfeito, você não vai alcançar a misericórdia divina. Aí, ele fala que muitos amados, capítulo 18, fala, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Então, a gente tem que questionar a nossa consciência. Será que o que eu estou fazendo é certo? Será que o que eu fiz já outrora, eu errei muito? Então, peço perdão a Deus pelos erros que eu já cometi, que não quero cometer mais, né? Então, esse exame de consciência é muito importante ao deitarmos ou ao levantarmos. Será que estamos praticando bem? Durante o dia teve 24 horas. Eu dormi 8. Sobrou um tanto de hora para mim praticar o bem. O que eu pratiquei de bem? Tive tolerância, ajudei um cara que apareceu na minha porta, fui no centro, não vibrei negativamente, vibrei positivo para as pessoas. Então, você vai fazendo uma avaliação e aos poucos você vai chegando à conclusão que você está melhorando sem perceber que você melhorou. Quem vai perceber é teus filhos, é os teus vizinhos, né? Vai falar, nossa, eu nunca mais ouvi esbravejar nessa casa. Ninguém fala alto, ninguém briga, que bom, né? Então as pessoas acabam observando. E aí talvez a gente vai ser o escolhido, né? Aí ele fala, a fé transporta a montanha, no outro capítulo. O que é isso aí, a fé transporta a montanha? Todos os obstáculos nós serão transportados se nós tivermos a fé. Fé em Deus, fé na justiça divina e oração constante. A gente vai ter mais fé e vai conseguir suportar as dores com mais facilidade. Então, é o poder da fé é que nos dá a esperança, é que faz a gente praticar a caridade, é que faz a gente perdoar a pessoa que às vezes a gente ofendeu com uma má palavra, né? Então, esse capítulo 19, a fé transporta a montanha, a fé é a mãe de todas as outras. É a mãe da caridade. Se você tem fé, você pratica a caridade. Se você tem fé em Deus, você pede perdão, você consegue perdoar alguém. Se você tem fé, então a fé é inerente ao ser humano. E o exercício da fé nós vamos adquirindo aos poucos, né? Aí o outro capítulo, que é o capítulo 20, ele fala dos trabalhadores da última hora. Falam que os espíritas são os trabalhadores da última hora. Mas será que nós somos trabalhadores mesmo?
Ou a gente só vem um dia por semana no céu. Reza e vai embora. Né? Será? A gente não é trabalhador da última hora. O trabalhador da última hora é aquele que pratica o bem diariamente, que faz a caridade constantemente. Ah, não vou lá não, vagabundo, é um bêbado, manda ele passear, fala que eu não estou. Né? E assim por diante, a gente não ajuda. E às vezes aquele que veio na nossa porta foi nosso irmão em outras vidas. Às vezes ele quer fumar um cigarrinho por causa do vício, ele não aguenta viver sem o vício. E você, mas eu vou ajudar no vício? Não importa, você deu. O que ele vai fazer com o dinheiro é problema dele. Você não negue, a gente não deve negar para ninguém que bate a nossa porta. Porque na minha bate direto, eu não sei porquê. Aí, ele fala no capítulo 21 que haverá, a gente tem que tomar cuidado com esse capítulo, que haverá falsos cristos e falsos profetas. A gente reconhece a árvore pelo fruto dela. Então, a gente conhece o lugar que a gente frequenta pelo posicionamento do pessoal que frequenta. Se você percebe que ali tem seriedade, que as pessoas vão com amor, que vão com fé, que vão com vontade de praticar o bem, tem vontade de ajudar, coleguismo, o amor, é que faz essa ponte entre um e o outro, né? Então, esses falsos cristos, que às vezes aberam de determinadas igrejas, para poder usufruir de vantagem, eles acabam indo embora, buscando outras religiões, buscando outro centro, outro lugar para orar, porque ali ele não encontrou espaço, não encontrou meios dele usufruir do dinheiro, do falso Cristo que está ali pregando para poder ganhar dinheiro para si, né? Quantos que iludem as pessoas com falsas promessas de salvação, né? Eu fui professor de história e eu lembro que no livro de história falava que no tempo dos espíritos mais atrasados que dirigiam as igrejas, eles vendiam a indulgência plenária para os fazendeiros, ganhava a fazenda e dava o passaporte para o céu. Né? Então era uma verdade. Hoje não tem mais disso, mas acontece. Né? Então, esses falsos, tem que se perder os falsos cristos. Outro dia uma moça mandou no meu zap um pedido, uma creche, um monte de criança, uma fotografia, e um pedido para mim comprar uma revistinha de receita, R$20 a receita, que ela doava o dinheiro para a instituição. Aí eu mandei recado para ela, eu não conheço, não sei nem de onde é. Aí eu mandei recado para ela, mande para mim o CPF da firma que você trabalha, que você ajuda, e o nome do dirigente. Ela pegou e tirou meu nome. Então, é pessoas que querem enganar uma fé. Mostra a fotografia de um monte de criança, tudo encostadinho, tudo uniforminho, bonitinho, e fala que está vendendo para ajudar. Aí, quando eu pedi o CPF, ela tirou eu, está jogado. Então, às vezes, podia ser ligado, ela ficou com raiva e não quis me ajuda. Mas podia ser uma mentira também, né? Então a gente não sabe, porque pela internet muita coisa se passa, né? Aí o outro capítulo é, não separeis o que Deus juntou. Aqui está falando da indissolubilidade do casamento. Se já está separado, se Deus juntou, mas separou, porque não há condição de vivência junto. Então, que seja separado, que continue divorciado, que Deus vai aprovar um novo relacionamento e vai fazer o bem para esse casal. Porque se ficar junto, pode acontecer morte. Quantas mortes nós vemos aí de homem matando mulher, mulher matando homem, né? E assim por diante. Então, o que Deus une, o homem não pode separar. Mas o que o homem separa, Deus até aprova, porque
para evitar que haja injustiça, mortes, né? Aí ele fala assim, no capítulo 23, ele fala de uma moral estranha, né? Essa moral estranha tem muito a ver com, eu escrevi até aqui, ó, deixar os mortos enterrarem seus mortos. Outra coisa, seguir os ensinos de Jesus sem temer. E ele fala também que os desentendimentos na moral estranha, né? O cristianismo, para ser implantado, houve muita morte. Muitos morreram porque não entendiam as falas de Jesus. E até hoje a gente percebe que essa moral estranha ainda existe. Por quê? Porque é para você seguir o Evangelho, para você amar a Deus, amar a Jesus, você tem que tomar sua cruz e seguir adiante. Você não pode ficar duvidando das coisas de Deus, né? Então, amar a Deus, amar a Jesus é necessário para que a gente entenda os ensinos de Jesus. E aí ele fala, né, que deixa o morto enterrar o morto. Mas por que ele falou isso? Porque a gente se dedica muito para as coisas materiais. Então ele fala, deixa o morto enterrar o seu morto. Vá cuidar do seu espírito, porque nós temos a nossa alma e o nosso corpo. Tem pessoas que velam só pelo corpo. Fazem cirurgia para embelezar o corpo, né? Fazem 1000 coisas para o corpo e esquece de Deus, que é a parte amorosa, que Ele nos deu a vida, a saúde, né? E tudo mais. Então, ele fala assim que nós temos que valorizar a vida espiritual e não valorizar tanto a vida material. Por isso que essa moral é estranha. Estranha porque as pessoas acabam dando muito valor às coisas do mundo e deixando de lado as coisas de Deus. O outro capítulo, que é o 24, ele fala assim, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Então o que ele fala? Você coloca a lâmpada sua no quarto, debaixo da cama? Ninguém coloca, né? Ninguém coloca debaixo da cama a lâmpada. A lâmpada é colocada no alto para clarear todos. Então o que ele quis dizer isso? Ele quis dizer que se você tem conhecimento, você comece a pôr em prática. Porque se você deixar para pôr em prática depois de velho, isso já não aguenta mais. A gente tem que pôr em prática enquanto é novo. Todo conhecimento. Você aprendeu que tem que ajudar uma instituição, vamos ajudar, vamos colaborar. Vamos fazer a sopinha lá, vamos fazer a campanha, né, para angariar o alimento para a sopa. Vamos ajudar aquela creche que tem as crianças carentes. Vamos visitar uma periferia, uma vila, que tem uma casinha lá caindo. Quem sabe aquela pessoa está necessitada de uma ajuda e a gente vai lá e Deus encaminha nós para essa casa, para nós ajudarmos essa família. Às vezes comprar um remédio, às vezes comprar um alimento que está faltando, um leite que a pessoa de idade toma. Então, olha bem como é importante. A gente não pode pôr os nossos ensinamentos debaixo da cama. É que nem pôr uma lâmpada debaixo da cama. Está errado. Então, tudo que você aprendeu de bom, você tem que começar a pôr em prática. Como pôr em prática? Cada um de um jeito. Um arrumando uma colega e saindo junto, outra saindo fazer a campanha sozinho, outro indo fazer a visita sozinho, ou se não, sempre tem um parceiro para você ir junto, né? É importante que você faça essas visitas, porque você vai descobrindo uma forma de ajudar alguém. Porque dentro de casa não vai aparecer ninguém. Dentro de casa vai aparecer só você, teus filhos, e olha lá, umas amigas que vêm. Mas elas não precisam de ajuda. Agora, se você for no asilo, se você for no hospital, oferecer uma cama na boca do doente, eles vão adorar. Fazer um passe. A gente ia muito dar passe lá. Depois que houve a pandemia, paramos tudo. Mas era uma visita constante e muito bem acolhida. Você encontrava com as pessoas, com os outros,
que às vezes frequentavam o nosso centro. O que você está fazendo aqui? Ah, vem fazer uma oração para um doente. Sabe? Então você desmonta a pessoa, porque a pessoa fala, está querendo tomar o nosso lugar? Não, estou querendo tomar o lugar de ninguém. Estou aqui apenas para fazer o bem para alguém. Né? Eu me lembro um dia que nós estávamos em duas e tinha uma pessoa que estava chorando o tempo inteiro. Aí ela falou assim, a senhora faz oração? Uma enfermeira. Eu falei, nós fazemos oração para a pessoa. Ela falou, aquela porta está até fechada porque a gente não aguenta aquela mulher. Está tão impertinente, brava, brigando e xingando todo mundo. A senhora não entra lá para fazer uma oração? Aí nós na porta fizemos a oração, depois entramos nós duas. Fizemos a oração, ela dormiu. Aí a enfermeira veio correndo e falou, mas o que aconteceu? Nós vamos chamar sempre a senhora. O que aconteceu? Falei, Deus colocou a mão, ela dormiu, ela estava nervosa, e ela se acalmou. Né? Então, é isso aí. Isso que é o que a gente precisa começar a fazer. Então, falar, mas aonde que eu vou? Não quero. Mas aonde que eu vou? Não. Deus vai mostrando, né, o caminho. Você busca o que você acha. Acha e encontra e as pessoas te confortam e você acaba frequentando, né? Outro capítulo, que é o 26, dai de graça o que de graça receber. A saúde, a disposição para andar, a capacidade de você ter um carro na porta para sair, para visitar, né? O dinheiro que não te falta. Gente, eu faço caridade todo dia, mas eu não pego nem um tostão meu. Sabe o que eu faço? Eu ganho roupa velha e vendo as roupas usadas nos brechó e junto dinheiro e compro. Dou 50 para um pagar a luz, pago a luz do outro, pago a água do outro. Tudo com dinheirinho que eu ganho dentro da minha casa, que as pessoas vão procurar para comprar. Sabe já? Peguei freguesia, né? Então é assim. Mas por quê? Porque você buscou. Eu não tinha dinheiro, porque o meu pagamento vai tudo para os empregados do meu marido, que é paralítico. Então eu não tenho. Para mim fazer o que eu gostaria de fazer, eu não tenho. Então Deus abriu o caminho para mim. Né? Então Deus abre portas. Então, dai de graça o que de graça recebeu. Você recebe aquelas roupas usadas, você vende a roupa usada. Pega o carro, vai no brechó, a mulher compra 10, 12 peças, tudo R$1, R$2, ela vende por 10, 15, sei lá. Eu vendo baratinho, apuro 50, 60 num lugar, 50, 60 no outro lugar, dá para comprar uma cesta. Meu Deus, o fulano não vai dar esse mês, então já tem para comprar. Você entendeu? A gente tem que trabalhar a cabeça para poder não ficar pirada. Porque quantas pessoas que ficam vendo que se pira aí, né? Então a gente tem que começar a trabalhar, né? Trabalhar para o bem. Aí outra coisa, que é outro capítulo, que é o 27. Pedir e obtereis. Gente, se você pegar o telefone e ligar para uma pessoa e falar, fulano, tem uma mulher que tem um filho excepcional de 5 anos, ganhou um bebezinho, mas o bebê parece que é do mesmo jeito. O médico já falou que vai ser especial também. Então ela tem 2 filhos especiais, de 5 anos não frequenta a escola, porque é muito surdo. E a outra menininha tem 10 meses, também não senta, não se movimenta, também vai ser do mesmo jeito. Então olha a prova dessa mãe, com 2 filhos, um de 5 e um de 1 que fora para a creche, ainda no governo cresceu. Então, eu liguei para uma amiga e falei, ela falou, filha, eu vou com o dinheiro aqui, eu vou comprar e vou levar, passo o endereço. Aí liguei para a moça de novo, peguei o endereço, passei para a pessoa foi. Não comprou uma cesta, comprou 200 e tantos reais, comprou até carne. E levou para a pessoa. A pessoa chorou, ligou para mim chorando. Dona Valquíria, obrigado. Eu falei, obrigado não, fala, obrigado Deus. Foi Deus que pôs essa moça no meu caminho e foi levar, quis levar. Né? Então é assim, a gente tem que buscar e achar. Acha, não tem pessoa que você ligue que a pessoa não ajuda. Uma não pode ajudar com a cesta, mas ajuda com 5 quilos de arroz. A outra não pode ajudar com leite, mas ela ajuda com um pedaço de pão, os pãezinhos. Então, é assim, né? Eu tenho uma amiga que é professora na faculdade, e de vez em quando ela me liga, Dona Valquíria, você está com dinheiro aí? Eu falei, estou, eu também estou.
Aí nós vamos na rua, comprar na mercearia, no mercado, bastante fruta. E vai nas vilas. Chega lá, tem aquele monte de moleque. Você para o carro, entrega um pacote para cada um de maçã, um pacote para cada um de uva. Nossa, eles ficam felizes da vida. Você não fica nem sabendo quem é a mãe, quem é o pai. Você faz essa caridade. Você deu alimento para as crianças. E é sábado, geralmente de sábado que ela pode. Né? Então é de sábado que nós vamos. E a gente já pegou de rotina. Sempre 1, 2 sábados por mês, saímos à tarde para entregar. Como eu quase não ando, ela que desce, ela entrega, ela distribui para a molecada toda. Ela volta felicíssima, ela não fica grávida. Ela volta felicíssima da vida de ter feito isso. E olha que coisa tão simples. O que é pegar R$50 e comprar de fruta, que você compra maçã, a revelia. Você compra laranja, tangerina, a revelia com R$50. E alegra a criançada numa periferia. Então, isso é muito importante. Então, pedir e obter. Você pediu, a pessoa ganha. Porque Deus não falta com quem Ele está assistindo. Né? E o último capítulo é sobre as preces. Tem a prece do Pai Nosso, não sei se você já tiver a curiosidade de ler, que tem a explicação de toda a prece do Pai Nosso. E tem preces para todas as ocasiões. Prece para a criança que acaba de nascer, prece para a criança, para a pessoa que acaba de falecer, prece para começar um trabalho espírita. Tem ali no Evangelho. Tem pessoas que seguem aquelas preces para fazer o Evangelho, né? É importante, né? E a gente sabe que tudo isso que está no Evangelho é do nosso dia a dia. Nós temos que trazer para o nosso dia a dia o Evangelho. Que hora? Qualquer hora do dia. Eu tenho vezes que chego meio cansada, que eu fui na fisioterapia, vou cansada, vou ler o Evangelho antes de deitar. Dou uma lidinha, agradeço a Deus a vida que eu estou levando, né? Agora eu levo uma vida mais de rotina dentro de casa, mas Deus apoia e Deus instrumentaliza a gente, porque manda pessoas para te ajudar. Né? Eu tenho pessoas que eu nunca nem vi, não sei nem quem é, que me dá uma cesta. Porque o marido, a mãe do rapaz que abriu o mercado, era minha amiga, morreu. E ele falou, não, dona, eu vou dar uma cesta para a senhora todo mês. E ele manda na minha casa. Então é assim, a gente acaba fazendo e recebendo. Por quê? Porque você faz com honestidade, você não faz com desonestidade. Né? Você não precisa ficar falando que fez, que deu para fulano, né? Então, a gente está só citando o exemplo, né? Que nós temos que buscar para nós encontrarmos. E ler esse Evangelho diuturnamente, constantemente nós temos que ler. Nem que for uma frase. Você está meio nervosa? Vai no quarto. Lê uma frase só, abre aleatoriamente e lê uma frase. Essa frase te conforta, a espiritualidade te abençoa, você cai no normal novamente e volta, não tem mais nenhum rancor, nem nada. Então, a própria espiritualidade nos ajuda, porque o Evangelho é de Jesus. É um Evangelho que traz o bem para todos nós. Né? Então nós vemos que nós seremos os responsáveis pela conclusão desse trabalho de Jesus. Nós seremos os responsáveis. Então precisamos começar a lutar para o bem do nosso próximo e lutar para o nosso crescimento espiritual. É o nosso crescimento que nos leva à redenção, que nos leva a alcançar a terra novamente, porque a terra vai ser reservada por 1/3 da população. Esses 2/3 vão embora, vão reencarnar não sei aonde, vamos se encontrar em outro lugar. Ou talvez nós vamos se encontrar aqui na terra, vamos saber, né? E Deus sabe o que faz. Então deu para entender bem?